Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais uma dica. E dessa vez eu vou falar um pouquinho das clientes, quando elas pedem, para não deixar o cabelo muito duro. Porque sempre elas falam assim pra mim: ah, não passa muito spray porque o cabelo vai ficar duro. Eu gosto dele mais natural. Mas na verdade é o seguinte: a técnica de como passar o spray que vai deixar o penteado parecendo ele mais natural. Porque eu sempre passo mesmo bastante spray para ele ficar mais duro e aguentar bastante tempo. E é o seguinte: quando vocês vão passar o spray, vocês nunca passam muito perto. Vocês passando muito perto, ele vai ficar com um efeito molhado. Isso vai deixar o penteado muito pesado. Então, o que a gente vai fazer? Vão jogar o spray numa distância de mais ou menos uns 30 centímetros. E sempre borrifando aos pouquinhos. Uma outra dica: vocês sempre vão jogar o spray aonde vocês estão precisando, bem direcionado. Nada de você chegar e passar na cabeça inteira, que com certeza desse jeito ele não vai parar por muito tempo o penteado. Então, fica a dica. Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Dessa vez vim um pouquinho mais cedo aqui e postei essa foto, que eu prometi que ia ser a última, só para dar uma introdução, porque hoje eu vou falar um pouquinho dessa noiva, que me perguntaram bastante de quanto cobrar nos atendimentos. No caso dessa noiva, foi um caso excepcional, porque vocês viram, eu teve um acompanhamento na cerimônia inteira. E agora eu vou explicar o porquê disso, mas espera, voltei, porque quando você é mãe de família desse jeito mesmo, você tem que parar tudo e correr atrás das crianças para fazer as coisas. Mas vamos voltar ao assunto. Eu tava falando dessa noiva. Muitas pessoas me perguntaram os valores que eu cobro. Lá no salão, eu já estabeleci os valores do penteado. Nesse caso, eu me baseio muito mais no comprimento do cabelo, porque o que eu levo em consideração? O tempo que vai me levar para terminar esse penteado. Então, num cabelo curto, eu vou terminar mais rápido. Num cabelo comprido, vou demorar mais. Eu, pessoalmente, não levo muito em consideração a complexidade do penteado, porque eu acredito que um profissional que está sempre treinando vai ter a capacidade de terminar um penteado muito mais rápido que alguém que está começando. Então, isso aí não é culpa da cliente. Então, por causa disso, eu decidi estabelecer meus valores desse jeito. Não estou falando que seja o jeito certo, mas é o jeito que funciona para mim. Fora isso, você também tem que levar em consideração a região onde você mora. Porque não é a mesma coisa você morar e trabalhar numa capital do que numa cidade do interior. Então, não vai servir muito eu falar os valores que eu pessoalmente cobro aqui. Isso não quer dizer que na sua cidade seja igual. Também você precisa levar em consideração a experiência que você tem, porque não é a mesma coisa você estar começando na carreira. Infelizmente, no começo, a gente tem a obrigação de cobrar um pouco menos, pelo menos, para a gente divulgar o nosso trabalho. E agora sim eu vou falar da noiva. Nesse caso foi bem diferente mesmo. Aconteceu parece ter sido escolhida para fazer isso, porque a noiva me procurou somente um mês antes, que não é normal. A gente tem noiva para setembro do ano que vem. Isso é o normal com as noivas. Aconteceram uns problemas aí com ela, mas que não venha em caso. Mas justamente nesse dia que ela ia casar, minha agenda estava livre, que também não é uma coisa normal. E deu de eu conseguir fechar com ela. Depois de eu conhecer, foi que ela me falou na possibilidade de trocar o penteado da cerimônia. Então, nesses casos, claro que a gente vai cobrar um preço diferenciado. Nesse dia eu fiz somente 2 penteados. Se eu fosse cobrar somente os 2 penteados, seria mais ou menos o valor e eu demoraria umas 3 horas para terminar isso. Mas eu separei para ela das 3 da tarde até as 10 da noite. Então, esse tempo a profissional tem que levar em consideração, sim. Não é para cobrar somente os 2 penteados que vocês forem fazer. Isso por quê? Porque nesse tempo todo que você está somente por uma noiva, no caso era a mãe também, você poderia estar em outro lugar atendendo várias clientes. Mas as noivas precisam de muita mais atenção. Isso quer dizer que mais tempo. Por isso que pacote de noiva ter um preço diferenciado. Algum dia ainda, eu acho que dessa vez, em vez de stories, tinha que ser uma live para explicar melhor de tudo. Mas vamos fazer enquete para ver quem que quer live. Então, por causa disso, o pacote de noiva é um pouquinho mais alto que os outros, porque elas não são uma simples convidada. Igual a gente pega, separa 1 hora do nosso tempo, a gente faz o serviço e vai embora. Com noiva é bem diferente.
E a dica de hoje foi essa, então, bem longa. Provavelmente não é todo mundo que vai chegar aqui, mas parabéns pra você que chegou aqui e ouviu tudo. Então, de aqui pra frente, você vai saber passar um bom orçamento pras noivas, tá? Fica a dica. E minha dica de hoje não vai ser de cabelo. E sim, vocês noivas que vão casar, vocês escolhem muito bem o fotógrafo. Porque não adianta de nada todo aquele esforço se aquilo não vai estar muito bem registrado. Oi, bom dia. Ontem não teve dica, mas eu vou tirar o atraso hoje se der tempo, porque hoje temos noivas. Eu vou tentar fazer um de dia e à noite eu quero do dia. Mas eu vou mostrar o que aconteceu ontem. Enquanto eu estou esperando a cliente, eu vou responder a dúvida de uma seguidora. Ela acabou de me mandar e perguntou assim. Ela falou que quando ela faz todos os cachos e depois vai montar os penteados, na hora de finalizar, os cachos acabaram. Sabem o que eu faço nesses cachos? Tem cabelos, realmente cabelos mais finos, eles realmente não param muito os cachos. Se a gente enrolar o cabelo inteiro para depois começar a montar o penteado, provavelmente na hora de começar a montar os cachos já foram embora. Então, para eu não correr esse risco, o que eu faço? Primeiro, eu vejo com a cliente qual penteado ela vai querer fazer. Então, eu já faço todas as divisões do cabelo. Eu já vou montando o que der para montar. E eu vou cacheando somente o que sobrar, o que vou usar para montar o coque. Porque o que acontece? Se a gente enrolar tudo antes, começar a fazer todas as divisões, isso de ficar dividindo as mechas faz com que o cabelo já comece a perder os cachos que a gente já fez. Somente cabelo mais grosso, com mais estrutura, e geralmente mais ressecado, são somente esse tipo de cabelo que ele para o cacho bem, até o ponto de não desfazer mesmo a gente fazendo todas essas divisões. Por isso eu sempre deixo bem mais pro final cachear o cabelo, tá? E agora com a segunda dica de hoje para tirar o atraso. Ela também me perguntou se o que eu acho dela primeiro escovar o cabelo e depois fazer os cachos com a chapinha. Se eu acho que fazer desse jeito é falta de profissionalismo. Eu vou dar a minha opinião, o que eu acho disso. Se para você dar certo fazer desse jeito, se está resolvendo o seu problema, eu acho que tá valendo. Não tenha falta de profissionalismo em preparar o cabelo, os cachos com a chapinha. Eu já vi muito, mas muito profissional, preparando os cachos perfeito na chapinha. Isso também eu sempre recomendo. Se você já está acostumado a fazer desse jeito, não precisa aprender novamente a fazer no Babyliss. Claro, quando a gente vai fazer os cachos com ondas, é um pouquinho mais difícil fazer com a chapinha. Mas quando para cabelo tudo preso, eu acho que tá valendo. O que, na minha opinião, é falta de profissionalismo é você usar alguns aparelhos que já faz todo o trabalho por você. Por exemplo, eu sou totalmente contra aquele Miracur, que isso realmente foi feito para a gente fazer em casa, para uso doméstico, não profissional. Então, eu acho que um profissional trabalhando com isso no salão, isso aí eu já não gosto muito, mas é a minha opinião, tá bom? E fica a dica. Ah, mas uma última coisa, só para você saber, eu não escovo o cabelo inteiro antes de fazer os cachos, eu escovo somente a raiz se precisar e todo esse contorno onde dá para ver. Depois, as pontas eu só seco e faço babyliss, tá bom?